agora, então, gente, nós temos que lembrar o seguinte: está se passando ali na Ucrânia uma luta entre russos e ucranianos. Se fosse só isso, já teria acabado. A Rússia acabaria com a Ucrânia em questão de dias. É uma luta da Rússia contra a OTAN e seus aliados. É uma luta da Rússia contra 40 países. Às vezes eu vejo o pessoal falar, mas não é possível que uma potência não tenha acabado com essa guerra em 2 anos. A Rússia não está lutando só contra a Ucrânia, amigos. Essa é que é a verdade. Como foi o caso da União Soviética. A União Soviética não enfrentou apenas a Alemanha, né, nas suas estepes. Enfrentou a Alemanha, enfrentou a Hungria, enfrentou a Itália, enfrentou a Romênia, uma série de países aliados da Alemanha. Então, na verdade, a Rússia ela sempre enfrentou a mão pesada do imperialismo. Essa guerra é exatamente disso que se trata. Eu vou ser bem breve, fazer minha exposição dentro dos 10 minutos, mas eu queria dizer o seguinte. Exatamente 2 anos atrás, no dia 26 de fevereiro de 2022, que era um sábado, fiz uma live aqui no canal Norte da Guerra e eu falei isso aí, que era o último dia da ordem mundial, da ordem mundial americana. A unipolaridade acabava ali. E eu comparei a guerra da Ucrânia como se fosse a tomada de Constantinopla. Amigos, nós não estamos... Eu vou entrar no assunto do militar, mas nós não estamos... Vocês têm que conscientizar isso aqui. Não se trata apenas de uma mudança de ordem mundial, se trata de uma mudança de eixo econômico. O eixo econômico deixará de ser ocidental, euro-americano, e vai passar para a Ásia. A gente não tem dúvida disso. A Europa vai sair empobrecida, já está empobrecendo, tá? E essas coisas não vai ter como reverter isso daí. Dito tudo isso, vamos agora entrar no cenário militar. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte: a Rússia enxerga a Ucrânia como um povo irmão. Eu vou falar uma curiosidade aqui que poucas pessoas têm conhecimento de como essa guerra é complicada do ponto de vista, né, do ponto de vista assim social. O senhor Volodymyr Zelensky, ele aprendeu a falar ucraniano com 30 anos de idade. Falava russo, ele cresceu falando russo. O general Syrskyi, que agora comanda o exército ucraniano, nasceu na Rússia. Os parentes dele ainda estão na Rússia. Então, é uma guerra do ponto de vista sentimental, do ponto de vista social, muito difícil de ser travada pela Rússia. É quase uma guerra civil. Esse aqui é um ponto. O mais perverso disso tudo é que se criou uma situação ali de se jogar ucranianos contra russos nesses 10 anos, aí começa lá no Maidan, em 2013 para 2014, que se criou uma situação perversa. Por quê? Porque, na verdade, e vocês acham aí relatos disso dos anos 80, 70, a OTAN já sabia que a Ucrânia era um ninho de nazistas, era um ninho de radicais, era um ninho de fascistas, desde antes da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que o general Vatutin, que foi um dos melhores generais da União Soviética, um dos artífices da vitória de Stalingrado, o general Vatutin morreu numa emboscada de fascistas ucranianos, a caminho da Polônia. Então, a OTAN tinha uma noção muito clara do poder do fascismo na Ucrânia. E esse poder emerge com toda a força no Maidan, e a gente viu que as tropas nazifascistas, o Azov e outros aí, a gente viu as atrocidades e a capacidade de resistência deles nas batalhas de Mariupol, Bakhmut, agora mesmo, Avdiivka. Quando o Syrskyi viu que a Avdiivka ia cair, o que ele fez? Mandou uma brigada de nazifascistas ali, sabia que esse pessoal luta com um radicalismo muito grande, um fanatismo enorme, que eles eram a única esperança de resistência da Ucrânia. Porém, e eu tenho quase certeza que o general Syrskyi sabe disso, né? Mas ele é atraído pelo de sempre, o poder, né? Quando ele deram o cargo de
comandante do exército ucraniano, ele não pôde recusar, mas ele sabe que as chances da Ucrânia são diminutas. Vamos entrar na guerra agora propriamente dita. Essa guerra teve várias fases. Então, as pessoas que acham que a Rússia esperava uma vitória rápida, eu penso que a coisa não é bem assim. Eu penso que quando a Rússia entra na Ucrânia, eles sabiam, primeiro, o exército ucraniano se preparava para o massacre no Donbass. Eles iam entrar ali na região do Donetsk e provavelmente cometeriam atrocidades ali, principalmente as tropas dos batalhões nazistas aí. A Rússia não viu outra saída a não ser entrar ali para proteger essas populações. Essa é uma verdade. O mesmo argumento que a OTAN usou no Kosovo vale, o mesmo precedente Kosovo vale para o Donbass. A Rússia sabia que aquelas populações iam ser massacradas. Eles sabiam disso, tinham plena certeza. Então a Rússia não tinha outra saída. Só que eu acho que o que acontece é o seguinte: o avanço russo foi bastante rápido, a Ucrânia já estava para capitular. Todo mundo sabe da história de Istambul aí, que o Zelensky foi seduzido pelo seu Boris Johnson e outros aliados europeus aí e se recusou a fazer a paz. Só que a Rússia já tinha, na minha opinião, um plano B naquela época, que era a desnazificação da Ucrânia. Por quê? E essa desnazificação, gente, ela vai mais longe. O pessoal que acha que a guerra vai acabar logo, eu acho meio complicado. Por quê? Porque a OTAN, nesses anos todos, ela forneceu armas, principalmente no último ano, armas de longo alcance para o exército ucraniano. Essas armas de longo alcance, elas selaram o destino da Ucrânia. Por que selaram o destino da Ucrânia? Porque essas armas, elas têm condições de atingir não apenas toda a população do Donbass, do Donetsk e do Lugansk ali, mas também a Rússia Ocidental, algumas cidades mais a oeste da Rússia. E o que acontece? O Putin jamais vai poder tolerar isso. Eu penso que as operações militares ucranianas elas não terão outra saída que se não chegar na margem oriental do Rio de Dnieper, encostar no Rio de Dnieper. Por quê? Para afastar essas armas de longo alcance que a OTAN irresponsavelmente forneceu à Ucrânia. Por que eu digo irresponsavelmente? Essas armas, elas são comparadas, na minha opinião, às bombas V2 dos alemães. Elas têm uma capacidade muito grande, né, de levar o terror às populações civis, de destruir instalações civis, mas elas não têm, de forma absoluta, a capacidade de alterar o quadro do campo de batalha. Quem duvida disso é só olhar para a Avdiivka, só olhar para a ofensiva ucraniana, só olhar para Robotyne e outras cidades. Essas armas elas são simplesmente, meramente armas de terror e elas vão selar o destino da Ucrânia. Eu penso que o plano inicial russo não era chegar no Dnipro. Eu penso que não era. Era desnazificar o exército ucraniano, trazer a paz ao Donbass e alguma segurança. Só que agora não tem como. É inevitável que a Rússia tenha que encostar na margem do Dnipro para fazer uma zona buffer, um bolsão de segurança para as populações do Donbass. Agora vamos falar de algumas características técnicas, né? Neutralização de satélites. A Rússia tem condições? Sim. Não só de destruição física de satélites, que é um recurso extremo, mas também da neutralização eletrônica dos mesmos. Os sistemas Kravjuska 4 da Rússia, muito provavelmente, interferem nos satélites a baixa altura do Elon Musk, do Starlink. Tanto que, quando esses satélites chegaram, todo mundo falava, porque o ocidental incorporou agora, né, a expressão game changer, divisor de águas, o alterador do jogo. Quando os satélites chegaram, agora vai mudar. Ora, gente, nos primeiros dias, e isso é comum a todo sistema de armas, nos primeiros dias, o sistema tem alta eficiência. Com o passar do tempo, o inimigo aprende aonde está ali os seus pontos fracos e a eficiência decai. Chega num ponto que ele perde a eficácia. A eficiência vai baixando e aquele sistema perde completamente a eficácia.
Foi o que aconteceu com os satélites do Musk. Mas por que quase não se falou mais? Provavelmente houve interferência eletrônica na Rússia. A Starlink deve ter percebido que teria um grande prejuízo comercial e essas operações foram deixadas um pouco de lado. Recentemente, apurou-se que o exército russo se apossou de alguns terminais Starlink, ou por compra no mercado negro, ou por ter se apoderado em combate do exército ucraniano, e estão fazendo uso dos mesmos. O fato é o seguinte: o que quer que o senhor Musk tenha levado de novas tecnologias para a Ucrânia foi apreendida por Moscou e talvez por Teherã. Essa é uma coisa. Agora vamos falar dos mísseis hipersônicos. Os mísseis hipersônicos, eu não tenho dúvida do seguinte: o país que tem o domínio pleno das potencialidades dos mísseis hipersônicos é a Rússia. A China está num caminho muito bom, eu não tenho dúvida disso. O Irã está engatinhando, eu acho que tem todo o futuro, a Índia pensa em alguma coisa, mas quem detém a grande expertise disso, expertise operacional, empregou os mesmos aí para destruir alvos de valor na Ucrânia, inclusive concentrações de oficiais da OTAN, porque morreram muitos oficiais da OTAN e isso está sendo varrido para baixo do tapete. O coronel McGregor, ele disse que já morreram 400 americanos na Ucrânia, sendo que desses 400, 60 seriam militares da ativa. Isso está sendo varrido, só que a gente vê que toda semana agora está caindo um helicóptero nos Estados Unidos, onde caiu um. Até esquisito essas quedas. Então, para finalizar, os mísseis hipersônicos. Os Estados Unidos desprezaram esse sistema de armas, não investiram nada e agora não têm condições de emular esses sistemas. Esse é que é um fato. Hoje em dia, nenhum teste hipersônico americano nos últimos 5 anos foi bem sucedido. Nenhum. E essa semana passada nós tivemos um teste triste aí também de um míssil lançado de submarinos britânicos aí que funcionou mal. Quer dizer, essa guerra está mostrando o seguinte: primeiro, a Rússia tem um domínio pleno da tecnologia bélica. Segundo, as indústrias da Rússia são ponta de lança. Terceiro, os escritórios de produção de armamento da Rússia continuam operosos em quase 100 anos, de 1930 até hoje. Esses escritórios nunca perderam a sua eficácia. É o escritório que deu o Kalashnikov, que deu os MiG, o Sukhoi, e por aí vai. E é uma lição que o Brasil deveria aprender. Por último, eu quero colocar uma coisa. Eu excedi 2 minutos aí, tá, gente? Vou encerrar agora. Por último, que eu quero colocar uma coisa que talvez seja o mais importante. Eu acho que a Rússia, eles tiveram uma visão estratégica muito assertiva no sentido de se preparar esses anos todos, porque eles sabiam que a coisa vinha. Esse ataque do Ocidente era sabido desde a época de Joseph Stalin. O Stalin, nos últimos anos, ele falava que esse ataque viria mais cedo ou mais tarde, e a Rússia preparou a sua indústria bélica. O fato é que hoje a indústria bélica da Rússia, além da eficiência, de entregar excelentes produtos, ela tem a melhor velocidade e escala de produção do mundo. Essas são minhas considerações iniciais. Obrigado, gente.